Chegou a história de falar sobre Napoleão. Napoleão, meu caro. E ó, nem se preocupa com spoiler que eu não vou falar sobre o filme. Afinal de contas, nem o filme eu assisti. Mas eu tenho acompanhado uma série de críticas e insatisfações que o pessoal está inundando na internet e sempre com aqueles questionamentos. Paulo, isso foi verdade? Isso aconteceu? Não aconteceu? E etc e tal. Bom, para começo de conversa, é preciso deixar claro que uma coisa é o filme, outra coisa é a história. O filme é uma narrativa que é construída para atender fins mercadológicos. Nós já falamos, inclusive, sobre essa questão da indústria cultural em vídeos anteriores. E, além disso, mesmo sendo uma mercadoria para fins mercadológicos, o filme é um olhar de um diretor que fala muito mais sobre a época em que o diretor vive do que necessariamente sobre a época em que é abordada. Então, vários anacronismos são cometidos em quaisquer filmes que tentam produzir temáticas históricas. Nesse momento deve estar aparecendo um verbete aqui ao lado para explicar o que é anacronismo. E eu não quero me estender muito sobre isso, beleza? Depois a gente trata sobre essa temática. Além disso, o filme criado pelo Ridley Scott foi fundamentado nas cartas de Napoleão. E aí você já começa a perceber que a coisa ela vai ser sim parcial. Afinal de contas, quando você vai escrever uma carta sobre si, sobre os seus feitos ou sobre a sua vida, é impossível ser imparcial. Então você tem um filme, que é o olhar de um diretor, que é pautado em fontes, né, nas cartas de Napoleão, que é outro olhar para construir uma mercadoria, um produto, um filme e tentar te entreter, tá? Bom, dessa forma, é claro que alguns aspectos da veracidade dos fatos vão ser eventualmente um pouquinho distorcidos para tentar tornar a história mais romantizada e, consequentemente, atender às expectativas do público. Aparentemente, pelo que eu tenho acompanhando nas redes sociais, pelo que eu tenho acompanhado nas redes sociais, Ridley Scott não conseguiu fazer muito bem nem uma coisa nem outra, o que me chateia muito, porque eu sou muito fanboy de Ridley Scott desde que ele produziu Gladiador. My name is Gladiator. Mas vamos falar de Napoleão. Napoleão, ele nasceu numa ilha chamada Córcega e ele fazia parte de uma família que já era envolvida com política. Paulo, é verdade então que Napoleão era um político nato? Mais ou menos. Napoleão, ele não era bem uma unanimidade na França. Ele era talvez, muito provavelmente, uma unanimidade entre as tropas. Fez carreira militar e dessa carreira militar Napoleão soube estar no lugar certo, na hora certa e tomar as decisões certas, né? Aquele velho ditado, escolhas decidem destinos. Bom, algumas escolhas nem tanto, afinal de contas Napoleão não precisava ter invadido a Rússia como ele invadiu. De toda sorte, Napoleão sim é um brilhante general que utilizava muitas vezes o território, a geografia para vencer as batalhas das quais enfrentou. Por exemplo, a Batalha de Austerlitz, Napoleão vai usar a névoa num dia frio para poder deslocar as suas tropas sem que os seus adversários percebessem que ele estava se movendo. E se você está no lugar certo e posiciona a sua artilharia no local correto, bom, isso é um peso muito grande na batalha. É bom lembrar que Napoleão ele ensinou algo muito interessante nas épocas das guerras napoleônicas. O que, Paulo? Napoleão mostrou para o mundo todo que você não precisa ter um grande volume de tropas para vencer batalhas decisivas. Inclusive, ele próprio era caracterizado por conseguir reverter cenários de batalhas onde ele estava com inferioridade numérica. Napoleão mostrou que você não precisa, por exemplo, matar todo mundo para vencer uma batalha. Basta aniquilar a capacidade de ataque do seu adversário. Mas, Paulo, pelo que eu lembro das aulas de história, Napoleão ele é um dos primeiros, né, a conseguir travar batalhas sucessivas em vários territórios ao mesmo tempo. Né? A Batalha de Austerlitz, de Austerlitz, Friedland. Como é que ele conseguia movimentar suas tropas tão rapidamente? Bom, Napoleão ele era marcado por não levar, não transportar muitas provisões, alimentos. Então, consequentemente, os seus exércitos não eram atrasados pelas carroças.
Mas, Paulo, se ele não leva tantos alimentos, como é que ele vai conseguir manter a sua tropa alimentada para enfrentar uma batalha? Então, Napoleão deixava para se abastecer com os territórios dominados e, consequentemente, isso causava um efeito surpresa porque ele conseguia compreender muito melhor o território que ele iria travar, a batalha, porque ele chegava antes ou, consequentemente, chegava mais rápido. Além disso, Napoleão vai ser caracterizado por estabelecer uma gigantesca mobilização de tropas. A Revolução Francesa, e ela pode ser abordada em vários aspectos, a gente pode gravar vários vídeos falando sobre ela, mas tem uma coisa para esse vídeo específico que é preciso ser mencionado. O que? Ela trouxe um sentimento nacionalista muito forte e isso permitiu que as tropas francesas criassem de fato um exército nacional. É claro que desde o processo de formação dos Estados Nacionais que esses exércitos estavam sendo formados, mas o país que melhor conseguiu fazer isso, primeiramente, vai ser a França. A França consegue promover uma convocação, um alistamento militar obrigatório e, consequentemente, mobilizar uma grande quantidade de tropas, uma velocidade muito maior que outros países. Afinal de contas, os outros países eram caracterizados por mobilizar tropas formadas pela nobreza e por mercenários. E como vocês bem sabem, mercenários eles nem sempre são fiéis aos seus exércitos alistadores, né? Basta acabar o din-din e aí eles acabam dispersando. Tá, Paulo, mas por ele mobilizar, por Napoleão mobilizar as tropas muito rapidamente, ele vai vencer todas as batalhas? Gente, se tem uma coisa que a vida nos ensina, é que não dá para vencer sempre, né? Afinal de contas, quando Napoleão perde a Batalha de Trafalgar, na verdade, quando a Marinha Francesa perde a Batalha de Trafalgar, que foi uma batalha marítima que pretendia mobilizar tropas para invadir a Inglaterra, Napoleão, muito full pistola modo hard, decide promover o bloqueio continental. Meu Deus, o bloqueio de um continente inteiro. A Europa. Napoleão proibiu toda e qualquer transação comercial com a Inglaterra, entre a Inglaterra e a Europa. E essa proibição comercial tinha como propósito esganar a economia inglesa para que, através disso, ele pudesse eventualmente invadir a Inglaterra. Bom, nem todos os países obedeceram esse bloqueio continental, a começar por Portugal. Bom, Napoleão muito pistola, porque Portugal desobedece o bloqueio continental, decide invadir a Península Ibérica. E no processo de invasão de Portugal, Napoleão também decide ocupar o território espanhol. Invadir é fácil, o difícil é você continuar lá. As guerras na Península Ibérica, seja contra as forças espanholas, seja contra as forças portuguesas e forças inglesas, vão desgastar recursos das tropas napoleônicas que vão ser fundamentais no futuro. Para piorar, a Rússia também decide romper o bloqueio continental. E é aí que Napoleão faz a sua grande pi. Por quê? Porque Napoleão decide invadir a Rússia com a sua chamada Grande Armée. Mais de 500 mil homens são mobilizados para atacar a Rússia, usando as mesmas estratégias, não levando muitas provisões para conseguir chegar até Moscou rapidamente, tomar a capital de assalto e fazer o czar capitular. O problema é que os russos já tinham enfrentado Napoleão outras vezes. Por exemplo, na Batalha de Austerlitz, os russos conheciam as movimentações napoleônicas e, como diria a história, os russos sempre voltam. Os russos resolvem adotar uma tática conhecida como tática de terra arrasada, queimando e destruindo colheitas, destruindo celeiros, destruindo armazéns, impossibilitando qualquer chance de Napoleão se abastecer com o território invadido e dominado. Enquanto Napoleão avançava para Moscou, mais ele avançava em direção a uma armadilha. Afinal de contas, diante de um percurso tão longo até a capital russa, até uma das principais cidades russas, bom, as tropas iam ficando muitas vezes cansadas. E é interessante que muito se fala do inverno russo, mas pouco se fala do verão russo. O desgaste, a falta de água, né, a sede, obviamente, fizeram com que as tropas francesas e as suas tropas alistadas para servir os franceses ficassem exauridas.
E quando Napoleão finalmente chega em Moscou, a cidade, além de estar completamente abandonada, tinha sido saqueada. Significa dizer que os recursos que Napoleão visava recuperar ao tomar Moscou nem sequer existiam. E o resultado disso é que Napoleão é obrigado a recuar suas tropas antes mesmo de enfrentar uma batalha decisiva. E quem é que está vindo atrás dele abastecido, descansado e preparado para a batalha? Exato, o exército russo, que vai acabar massacrando as tropas francesas. Aqui a gente tem uma curiosidade. A disciplina francesa e o fardamento francês eram fardamentos de altíssima qualidade, assim como a sua disciplina. Só que esse fardamento ele era adaptado para batalhas na Europa Ocidental. Por quê? O fardamento francês possuía botões que eram feitos de estanho, metal, que dificilmente quebravam em temperaturas normais, especialmente nas temperaturas da Europa Ocidental. Consequentemente, o fardamento francês era um fardamento mais resistente quando comparado ao fardamento de outras tropas. No entanto, o estanho é um metal que em baixas temperaturas esfarela. E o que é que a Rússia vai oferecer a Napoleão? As baixas temperaturas. Ou seja, além do seu exército estar extremamente exaurido pela falta de alimentos, que fez inclusive Napoleão mandar abater parte dos cavalos da cavalaria para alimentar as tropas. Além de toda essa tragédia, ainda havia o desmantelamento do seu fardamento, porque os botões das tropas napoleônicas, ou como diria o livro, os botões de Napoleão, estavam esfarelando. Napoleão nunca se recuperou totalmente do fracasso da campanha russa. E os russos, obviamente, tripudiaram sobre essa vitória, né, produzindo uma música muito conhecida chamada 1812, que o som deve estar rolando agora, nesse momento. A música do Tchaikovsky, que canta e que celebra, né, que toca a vitória dos russos sobre os franceses. Nós também temos uma obra literária fabulosa chamada Guerra e Paz, do Tolstói, que trata sobre essa questão da derrota das tropas francesas na campanha da Rússia. Como eu havia dito, Napoleão nunca se recuperou dessa derrota e anos mais tarde, em 1815, Napoleão é derrotado pela primeira vez na Batalha das Nações, em Leipzig, e depois, de maneira definitiva, na Batalha de Waterloo, que não aconteceu em Waterloo, diga-se de passagem. Meus caros, a Batalha de Waterloo não acontece em Waterloo, ela acontece um pouco mais afastado dessa regiãozinha chamada Waterloo. Napoleão é derrotado, é enviado para a ilha de Santa Helena, onde termina os seus dias e acaba morrendo em 1821. No entanto, Napoleão deixa muitas conquistas para o mundo ocidental, como, por exemplo, o famoso Código Civil Napoleônico, que ele próprio reconhecia a sua importância com a seguinte frase: eu não serei lembrado pelas mais de 40 batalhas que venci, mas o meu código ecoará pelos ventos, pelos tempos da história. E é verdade, o Código Napoleônico restaurou o princípio do direito adquirido, que é a base de todos os governos ocidentais que nós temos nos dias atuais, tá? Paulo, é verdade que Napoleão era muito emocionado pela Josefine? Bom, eu vou ler uma passagem da carta que você vai ouvir nesse momento e aí você tira suas próprias conclusões. Verona, 13 de novembro de 1796. Já não te amo, ao contrário, detesto-te. És uma desgraçada, verdadeiramente perversa, verdadeiramente tola, uma verdadeira Cinderela. Nunca me escreves, não amas o teu marido? Sabes quanto prazer tuas cartas dão a ele e ainda assim não podes sequer escrever-lhe meia dúzia de linhas rabiscadas apressadamente? Que fazes então o dia todo, madame? Que negócio é assim tão importante que te rouba o tempo para escrever ao teu devotado amante? Que afeição abala e põe de lado o amor, o terno e o constante amor que lhe prometeste? Quem será esse maravilhoso novo amante que te ocupa todos os momentos, tiraniza teus dias e te impede de dedicar qualquer atenção ao teu esposo? Cuidado, Josefina. Alguma bela noite as portas se abrirão e eu seguirei. Na verdade, meu amor, estou preocupado por não receber notícias tuas.
Escreve-me neste instante 4 páginas plenas daquelas palavras agradáveis que me enchem o coração de emoção e alegria. Espero poder em breve segurar-te em meus braços e cobrir-te com 1 milhão de beijos candentes como o sol do Equador. Bonaparte. Pois é, meus caros, contra fatos não há argumentos. E assim, ironias à parte, acredito eu que Napoleão nunca deixou de amar Josefine. Mesmo o casamento não tendo dado certo, ele a manteve sempre muito bem cuidada, né? Proveu todos os recursos para ela mesmo após o divórcio. E o filho tão esperado, Napoleão também não vai ter com Josefine. É como diz o ditado, né? Sorte no jogo, azar no amor. No caso, Napoleão nem teve sorte no jogo, nem teve sorte no amor, e nas guerras também não foi tão assim. Enfim, ele acabou perdendo, né? Mas perde na vida e ganha na história. Fica aí a memória do Napoleão, que além de tudo isso ainda teve aquela cena clássica de ter pego a coroa e coroado a si próprio. Isso tem um gesto simbólico fabuloso. Mas é importante lembrar que esse gesto faz parte das famosas relações de poder, que para que sejam estabelecidas precisam de 3 coisinhas. E quais são elas? Reconhecimento, rituais e, é claro, narrativa. E Napoleão vai se autocoroar exatamente porque ele precisava do reconhecimento. A coroação por si própria é um ritual. E a pintura do Jacques Louis David é a narrativa que buscava brindar, que buscava laurear esse ritual. E por que Napoleão precisava de reconhecimento? Cara, a França tinha acabado de derrubar uma monarquia. Napoleão precisava mostrar para o povo que ele tinha sido coroado não pela tradição e não por vontade religiosa, mas sim pelos esforços e pelo desejo do povo. Ele seria um homem que representaria a nação francesa. Pois é, mas isso é papo para outra história. A gente se vê por aqui. Valeu, galera!